Voltamos com o nosso programa Filosofando, desta vez com a entrevista com o professor Cosme Massi. Professor, nós estávamos falando sobre Deus. Existem algumas traduções do Livro dos Espíritos, aliás, é um assunto bastante controverso. Eu gostaria que o senhor se estendesse também um pouquinho mais sobre isso, mas em algumas nós vemos assim, a definição sobre Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e outras dizem causa primária de todas as coisas. Há alguma diferença nesse sentido, não? Desde que você entenda primária como primeira, não. Esse é o sentido usual na própria história da filosofia. Certo. Na sequência das causas, Deus seria a primeira, significando que ele é a causa de si. Não há uma causa anterior que o causou. Então, ele não é efeito, ele é causa que não é efeito. Então, se você entender primária como primeira, não há nenhum problema. Certo, ok. Quanto à questão das traduções do Livro dos Espíritos e das obras fundamentais, existe algum problema com relação ao português, ao francês, ao inglês? Como é que o senhor vê isso? Existem alguns erros de tradução? Lamentavelmente, nós temos muitos erros de tradução. E isto não são erros intencionais, são erros mesmo. Quer dizer, as pessoas erraram porque entenderam daquele jeito e como é uma obra difícil, em particular o Livro dos Espíritos, que é uma obra de filosofia e de ciência profunda, e Kardec era muito rigoroso com o uso das palavras, às vezes o tradutor quer fazer ficar mais bonito o texto. Então, às vezes, por exemplo, ele bota sinônimos indevidos. Uma palavra aqui em francês aparece 3 vezes a mesma palavra num texto, ele troca usando sinônimos, e nem sempre isso dá certo. Às vezes ele entende mal o pensamento, a forma como ele entendeu, então ele acaba cometendo graves erros. Tem erros que são superficiais e tem erros graves, porque contrariam o que Kardec disse. Aí esses são erros piores. O que eu sempre recomendo é assim, use mais do que uma tradução, quem não sabe o francês. Não use uma só, use 2, 3 traduções diferentes. E na dúvida, desconfie primeiro de si mesmo, depois do tradutor e por último do texto em francês. Então, se você tomar essas precauções, primeiro duvide de você, que você esteja lendo errado. Depois duvide do tradutor e confronte com o original francês pedindo ajuda de alguém. Kardec é muito preciso, eu até hoje não encontrei nenhuma contradição em suas obras. Então é uma obra muito bem construída, ele não cometeu, até hoje não identifiquei, falhas no seu texto. Então a gente tem que tomar este cuidado. O senhor fez um estudo comparativo das diversas edições do Livro dos Espíritos ao longo do tempo, não fez? Isso está no site do IPEAC. Pode falar um pouquinho sobre isso? No site do IPEAC nós temos lá as traduções e não os estudos comparativos, mas quem quiser comparar, tem lá as obras, tem a primeira edição e outras edições da obra de Kardec. Da primeira edição de abril de 57 para a segunda, que é a de março de 1860, Kardec faz várias alterações, várias modificações, mas não apenas modificações acrescentando coisas, mudando coisas também. Então, há uma evolução da ciência espírita de 57 para 60. Perfeito. Voltando um pouquinho às questões ligadas à filosofia, às escolas filosóficas, algumas questões são amplamente elaboradas pelas escolas filosóficas, conforme eu já disse, como a liberdade, por exemplo. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a noção de livre-arbítrio no âmbito do espírito? Esse é um tema muito importante, porque no Espiritismo, Allan Kardec foi muito lúcido na questão do livre-arbítrio. Nós existimos 2 conceitos de livre-arbítrio ao longo da história da filosofia. Um conceito que considera o livre-arbítrio absoluto e outro conceito que considera que o livre-arbítrio depende de cada pessoa. Ou seja, sua liberdade depende daquilo que você é. Ela nunca é absoluta. Nós vamos perceber que Allan Kardec acabou optando por este conceito, que a liberdade depende daquilo que o indivíduo é, do conhecimento, de sua experiência. É por isso que não há a retrogradação da alma. Por exemplo, no Espiritismo, um espírito não pode evoluir, chegar ao estado de espírito bom e tomar uma decisão para fazer o mal, voltando a ser espírito inferior. Claro, se o livre-arbítrio fosse absoluto, se ele pudesse escolher qualquer coisa,
Ele poderia ter a tese do anjo decaído, que algumas doutrinas religiosas adotam. Essa tese é justificada por uma noção de livre-arbítrio absoluto. Um anjo poderia escolher o mal, porque isso faria da sua escolha. Em espiritismo, não, porque esse desejo do mal não apareceria no anjo. Para que ele pudesse escolher, ele teria que desejar o mal. Mas o anjo, por definição, não deseja o mal. O espírito bom não deseja o mal, então ele não pode fazer uma escolha ruim. Não é porque ele não quer mesmo, porque essa escolha nem surge nele. Esse desejo nem nele aparece, porque o desejo depende do que ele é. Daí uma liberdade que depende daquilo que o espírito conquistou ao longo do tempo. Então essa noção muito lustra de Kardec, que coloca o livre-arbítrio coerente com o princípio de não retrogradação da alma. Então não há espiritismo queda do espírito. O espírito não pode aprender, evoluir e depois cair. Isso é coerente com o livre-arbítrio que depende do que ele é. Como ele avançou, suas escolhas são consequências do que ele aprendeu. E não qualquer escolha, como se a gente jogasse dado para escolher, como se eu fizesse assim, ó, agora eu vou jogar para cima o dado e vou escolher qualquer coisa. A pessoa não escolhe qualquer coisa, ela escolhe a partir daquilo que ela é. Esta concepção que Allan Kardec defende, que é a concepção, basicamente, que nasce de Spinoza. Veja, curiosidade, o Spinoza que era um filósofo materialista panteísta. Num certo sentido, espiritualista panteísta, mas de um espiritualismo que nada mais é do que uma forma de materialismo. Mas, e não, por exemplo, a concepção de livre-arbítrio de Kant, que era uma concepção mais absoluta. Que o Kant era mais espiritualista que Spinoza. Então, eu costumo dizer que em matéria de livre-arbítrio, a visão espírita se aproxima mais da visão de Spinoza do que da visão de Kant. Mas essa lucidez de que um princípio não pode ser tratado isoladamente. Eu não posso tratar o princípio do livre-arbítrio isoladamente dos outros princípios. Essa lucidez de Kardec, todos os princípios espíritas conversam entre si, garantindo uma solidez, uma coerência. Quem adota o princípio da não retrogradação da alma é obrigado a ter uma visão de livre-arbítrio em que a liberdade depende daquilo que o indivíduo é. Por isso ele vai dizer que o livre-arbítrio se desenvolve à medida em que o espírito vai aprendendo, adquirindo consciência de si mesmo. Então é um livre-arbítrio que cresce e que se amplia com o crescimento do ser. E não um livre-arbítrio já absoluto, pronto e acabado, dado desde o começo. Ele vai aprendendo a escolher. Então é essa a ideia que mostra a coerência do pensamento kardeciano, em que todos os princípios filosóficos são consistentes e garantem, um vai sustentando, sem contradições, o outro princípio. Então Kardec teve sempre esse cuidado, por isso é uma doutrina muito bem construída também do ponto de vista filosófico. Muito bom. Então nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos com esse tema apaixonante. Até já.